terceiro ano. Então, para a gente terminar aí, né, as funções hidroxiladas, tá? Lembrando que vai ficar faltando a sua função derivada. Mas terminando as hidroxiladas, a gente tem mais duas funções orgânicas aí importantes que possuem a hidroxila, né? Lembrando que as funções hidroxiladas vão ter o OH aí ligado. A primeira função que a gente viu foi a função álcool. A função álcool tem a hidroxila ligada a um carbono saturado que não tem dupla, beleza? A próxima função é a função enol. Aqui, diferente, né, do álcool, o en, lembra? O en como intermediário não era usado quando a gente tem ligação dupla? Então, enol vai ser, né, a hidroxila ligada a um carbono insaturado que tem a ligação dupla. Então, a hidroxila ligada nesse carbono que tem ligação dupla, a função vai ser enol e não mais álcool. Muito cuidado, tá? Por isso que eu frisei bastante na aula anterior a questão de que para ser álcool tem que estar ligado a carbono saturado, que não tem dupla, porque senão vai confundir. Então tá aqui, né? Hidroxila ligada a carbono insaturado com dupla, não vale insaturado com tripla, só com dupla, nem vai ter, beleza? E o enol, eles têm umas características, né, importante, que é a característica de ser compostos instáveis. Então, eles facilmente perdem essa ligação dupla e dá origem a uma outra função orgânica. A gente vai ver isso mais pra frente, quando a gente for estudar as funções carboniladas, certinho? Aí eu volto a falar, né, nesse fenômeno que vai acontecer devido à sua instabilidade, que é chamado de tautomeria. O livro até comenta sobre tautomeria agora, mas agora não é o momento da gente entender de fato o que é tautomeria, porque a gente vai precisar das funções carboniladas para entender melhor. Então lá na frente a gente vai voltar aí nesse fenômeno. A nomenclatura, né, da função enol, como que fica? É simples, é parecido com álcool, vai terminar em ol, só que agora, ao invés de usar o an, que a gente estava usando lá no álcool, a gente vai usar o en. Olha lá, ó. Et, porque tem dois carbonos, en, porque tem ligação dupla, ol, porque tem OH, hidroxila. Agora, esse caso aqui, olha, a cadeia principal, 3 carbonos, prop. No carbono 1, tem a dupla, en. A partir de 3 já tem que numerar, a gente tem que falar onde está a dupla. En. No carbono 2, carbono 1 com a dupla, carbono 2 com a hidroxila. No carbono 2 tem a função enol, o OH ligado a esse carbono. E note que esse carbono ele faz ligação dupla. Tem que fazer para ser enol, beleza? Então, o enol, o OH se liga a um carbono que tem ligação dupla. Olha lá, o OH se liga a um carbono que tem ligação dupla. O terceiro, né, e último composto orgânico de grupo funcional que tem a função hidroxila é o fenol. O fenol, ele vai ser simplesmente a hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico. Toda hora que eu bater o olho e ver que tem um anel benzênico, e nesse anel benzênico está ligado diretamente uma hidroxila, um OH, eu vou saber que eu tenho ali a função fenol e não álcool. Não pode ser álcool porque esse carbono não é saturado, né? Ele tem as duplas intercaladas aqui, como a gente já viu, beleza? Então, hidroxila ligado diretamente ao anel benzênico, ao anel aromático. Tá lá. O fenol, pessoal, ele vai ter a nomenclatura, que eu vou falar agora, um pouquinho diferente, tá? Do que a gente estava vendo até aqui. No fenol, a gente vai começar com a palavrinha hidrox. Hidrox significa a presença da hidroxila e vai terminar com benzeno. O fenol mais simples que a gente tem é esse aqui, ó, hidrox-benzeno. Uma hidroxila ligada ao anel benzênico. Então, não é difícil. Esse aqui, olha, de novo, eu tenho que ter um anel benzênico para ser fenol. Então, eu tenho o anel benzênico, a hidroxila ligada a ele, é fenol. Como que eu vou dar o nome? No carbono 1 tem a hidroxila, porque como eu acabei de falar, né, na aula anterior, toda vez que eu tiver um grupo funcional, uma função orgânica, essa função tem prioridade em relação ao grupo orgânico, ao radical.
ao metil. Então, se esse tem prioridade, esse é o carbono 1. Então, o metil está no carbono 2. Então, 1 hidrox, no carbono 1 eu tenho a hidroxila, no carbono 2 eu tenho um metil e tudo está ligado ao anel benzênico. Então, nomenclatura benzeno no final. 1 hidrox, 2 metil, benzeno. Certinho? Então, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre nomenclatura de fenol, vocês vão entender por quê. Então, terceiro ano, falei que a gente ia voltar aí, né, na função fenol, é o H ligado ao anel benzênico, ao anel aromático, então a gente vai ver uma situação aqui interessante para a gente observar, porque pode aparecer diversas vezes em exercício e a gente saber o que é importante. Então, se eu tenho hidroxila ligada ao anel benzênico, eu sei que pertence à função orgânica do tipo fenol. Esse fenol ele possui duas hidroxilas. Ele é dissubstituído o anel benzênico. Um hidrogênio aqui foi substituído por OH e outro hidrogênio aqui por outro OH. Então a gente fala que esse anel benzênico ele é dissubstituído. Teve duas substituições, tem dois grupos aqui, né, ligados. E aí eu vou falar que um dos dois está no carbono 1. Se esse está no carbono 1, eu começo a contar para cá, para esse ficar mais próximo, no carbono 2. Ou então, eu posso falar que esse está no carbono 1 e contar para cá, esse vai estar no carbono 2. Independente, a posição aqui, né, das duas hidroxilas é carbono 1, 2. Como eu tenho duas hidroxilas, dihidrox ligado ao anel benzênico. Então, a nomenclatura fica 1,2 dihidroxbenzeno. Esse caso aqui, depois eu volto nesse destacado em rosa. Esse caso aqui, o que mudou? A posição da segunda hidroxila. Essa aqui continua no carbono 1, agora carbono 2, 3. Agora, diferente da de cima, eu tenho a substituição feita nesse carbono 1 e no carbono 3. Então, fica 1,3 di, porque da mesma maneira são duas hidroxilas, dihidroxbenzeno, certo? E aqui o que mudou em relação aos outros aqui? Eu substituí, né, o carbono 1, 2, 3 e o 4. Então, a hidroxila está no carbono 1 e 4, 1,4 dihidroxbenzeno. E aí é comum aparecer pra gente, ao invés de 1,2, esse O, esse M e esse P. Sempre que as posições de substituição no anel benzênico, então eu tenho que ter o anel benzênico, e nesse anel vai estar ligado algo. As posições de substituição que estiverem no carbono 1 e 2, eu vou chamar de posição orto, e aí eu posso abreviar com a letrinha O. Então fica O dihidroxbenzeno. Esse O, na hora que eu bater o olho, eu já tenho que saber que é posição 1, 2, tá? Então, posição 1, 2, orto. Posição 1, 3, sempre que eu substituir no carbono 1 e no 3, eu vou chamar de posição meta, podendo ser abreviado pelo M. E sempre que a substituição for no carbono 1, 4, 1,4, eu vou chamar de para e vou representar pela letra P. Então fica assim, olha, em relação, o 1 tá sempre, a primeira hidroxila está sempre no carbono 1. Então, carbono 1, posição orto, 1, 2, 3, meta, 1, 2, 3, 4, para. Então, posição orto, meta e para. É interessante a gente saber essa questão da nomenclatura. E vale não somente para hidroxila. Qualquer substituinte que vier no anel aromático, no anel benzênico, a gente pode usar isso aqui. Então, toda vez que aparecer uma questão, um exercício que fala orto, tem que saber que a substituição daquilo que está no nome, né, no caso, se for hidrox, a hidroxila, o OH, vai ser feita no carbono 1 e 2. Se falar meta, essa substituição no carbono 1 e 3 e para no carbono 1 e 4. Certinho? Só para a gente não errar aí na hora de fazer exercício, tá? A nomenclatura usual, a nomenclatura IUPAC, se vocês tiverem que fazer, é essa aqui. Pode colocar esse nome, 1, 2, sem problema. Porém, alguns exercícios vai trazer essa nomenclatura aqui, que também é aceita e muito difundida. Beleza? Tchauzinho.